Para os gregos, a palavra doxa significava uma crença comum ou opinião popular, utilizada pelos retóricos gregos como ferramenta para a formação de argumentos através de opiniões comuns. A doxa opunha-se ao saber verdadeiro, chamado de episteme. Os sofistas valiam-se da doxa para persuadir as pessoas. Esse foi um dos elementos que levaram Platão a condenar a democracia ateniense, julgando-a um governo de inaptos e ineptos. No direito brasileiro, Luiz Alberto Vará identificou o chamado senso comum teórico dos juristas, que constituiria um emaranhado de costumes intelectuais, um conjunto de crenças aceitos como verdades inquestionáveis e responsáveis por pautar e engessar as relações dos juristas com a dogmática jurídica e a lei em suas práticas cotidianas. Mas afinal, o que é o senso comum? Que efeitos o senso comum teórico dos juristas causa na prática e no ensino do direito? Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento. Eles vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema tão caro a todos nós, senso comum. E para isso recebemos no estúdio Leonel Severo Rocha, professor de Direito da Unicinos, Drayton Gonzaga e Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. Eu vou me permitir começar com o Leonel, porque o Leonel é autor do verbete do dicionário de Filosofia e Direito. Ele é do verbete em francês, na época, né, Leonel, do senso comum teórico dos juristas. Bom, senso comum teórico, eu vou dar a honra aí a nossa, de que o Leonel inicie dizendo o livro que trouxe e por quê. Bom, eu agradeço a gentileza, então. Eu trouxe o livro do Luiz Alberto Vará, que surpreendeu Miguel Reale num congresso de Filosofia do Direito, no seu lançamento, em 1984. Mostre-o, por favor. A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, que é um título surpreendente e provocante até hoje. É um livro que já gerou muitos debates e eu pretendo que continue. E nesse livro, Luiz Alberto Vará, ele faz uma passagem importantíssima para nós, que é estudar o direito a partir da literatura. Pois, lá estava o início. Sim, acho que no Brasil foi o precursor, né? Porque ele utiliza um livro extremamente famoso e conhecido do Jorge Amado, Dona Flor e Seus Dois Maridos, com uma metáfora para colocar a oposição dialética que existe no direito entre a razão e a afetividade, né? E eu lembro que o Vará trabalhava muito um autor francês chamado Gaston Bachelard, que falava a dicotomia entre o homem da noite e o homem do dia. Da noite era mais poeta, do dia era mais cientista. E, de alguma maneira, ele tentava pensar isso como se a Dona Flor, o personagem feminino, que é extremamente importante para o Vará, porque o feminino é um lado crítico que existe dentro da literatura, já que a sociedade da época dele era muito mais conservadora que hoje, e usar a Dona Flor como uma ambivalência constante, né, nessa história que o Jorge Amado conta muito bem, entre os seus dois maridos, né, entre o Teodoro, que é uma pessoa mais conservadora, tradicional, cheia de regras, e o Vadinho, que é o malandro, que é o herói, que é aquele que sempre tem uma abertura maior para o prazer e o desejo. O contraponto da dogmática jurídica tradicional e a teoria crítica. Certo. E, de alguma maneira, essa ideia do Vará vê a Dona Flor como uma espécie de senso comum, né? Quer dizer, uma espécie de um cotidiano existencial onde o prazer é permitido. Uhum. De alguma maneira, o jurista tradicional ele é contra a ideia de afetividade. E essa ideia é desenvolvida muito bem porque o Vará se identifica como um personagem que está entre a Argentina e o Brasil, né? Como
nós falamos um pouco antes, com problema até na sua linguagem, né, que a linguagem varatiana tem uma gramática varatiana própria, onde ele não chega jamais a dominar completamente o português, abandona um pouco o espanhol e constrói um senso comum varatiana. É verdade. Para produzir essa crítica que é a partir da literatura, do romance, da psicanálise ao direito. Perfeito. Eu passei esse livro, eu fazia doutorado à época e passei ele do portunhol ou espanhol para o português. E o Vará também inventou, no fundo, porque não falava bem o português, a famosa cachanga real, aquela questão que eu escrevo muito sobre isso, que é uma brincadeira, mas que hoje se usa, por exemplo, para falar sobre princípios e o uso abusivo dos princípios, era cachangá, escravos de Jó que jogavam cachangá, como eu não sabia falar, falava cachangá, cachanga, virou cachanga, que na verdade por um problema de linguagem. O Bachelard, que é o autor que o Vará usava no início, propunha sempre uma separação entre o senso comum, a opinião e a ciência, que seria feita a partir de um corte epistemológico. Isso foi seguido por um autor marxista francês, chamado Louis Althusser, claro, que criou toda uma crítica da sociedade a partir desse corte. Só que para não ficar retornando ao senso comum, o Althusser falava em senso comum teórico, linha que o Vará também seguia. Perfeito. De Vará aos gregos. Então eu escolhi para nosso jeito de literatura de hoje uma obra de Platão chamada Criton. Criton encontra-se com Sócrates na prisão. Nós temos uma sentença condenatória. Sócrates foi condenado à morte e ele está aguardando o momento da morte, portanto aguardando a execução penal. E o Criton vai à prisão tentar convencer Sócrates a fugir. Ele já havia preparado tudo, preparado o valor necessário para subornar o carcereiro, estava tudo pronto, bastava que Sócrates aceitasse a proposta. Só que Sócrates não aceita. E o que tem a ver esse diálogo com o nosso tema de hoje, senso comum? Nesse diálogo, o Criton representa o senso comum, porque Sócrates quer saber quais são os argumentos de Criton para que ele fuja, para que Sócrates fuja, e Criton vai apresentando uma série de argumentos que representam o senso comum. Por exemplo, Criton diz o seguinte: o que dirão de nós, os outros, se souberem que nós nos omitimos e não empreendemos todos os esforços para te libertar, Sócrates, da prisão? Então, não é tanto, vamos dizer assim, a coisa mesma, a matéria mesma, mas aquilo que os outros vão dizer, tem um aspecto externo. E isso, de alguma forma, reflete o pensamento de Platão. Platão não gostava das maiorias que operavam com a doxa, como foi dito antes, com o senso comum. A palavra doxa é uma palavra tipicamente grega, do verbo dokeo, é o verbo parecer ou aparecer, aquilo que aparece, aquilo que parece. E em contraposição àquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então, a maioria, e aparece isso, né, nesse diálogo de Platão, a maioria é má e os poucos são bons, vai afirmar Platão nesse diálogo. Mas não no sentido moral, no sentido cognitivo. Nós não podemos confiar no juízo da maioria, nós não podemos confiar no juízo do senso comum. Interessante isso, porque no fundo aí está toda a questão da própria dicotomia ou da questão do mito da caverna também. Exatamente. Nós temos dois âmbitos, o mundo das sombras e o mundo da luz, e é necessário, através de um grande esforço intelectual, passar da sombra, da doxa, da opinião. As sombras é o senso comum. Exatamente. E aquilo que parece ser verdadeiro, eu olho as sombras na parede, né? Claro. Os prisioneiros, os dois homens lá na caverna, olhando para as sombras, achando que aquele é o mundo real, mas aquilo que eles viam não passava de sombras, era necessário sair da caverna, claro, e ter acesso à luz como tal. No meu livro, no Hermenêutica Jurídica em Crise, eu digo que o senso comum teórico dos juristas é o nada do direito, ou o véu do ser autêntico do direito. Ele nadifica nesse sentido hermenêutico. Professor Bolzan. Bom, eu também trouxe preferi um autor
talvez o maior autor brasileiro. Sem dúvida. Machado de Assis. Bota ele mais retinho assim para o nosso O Alienista, que é o pessoal da literatura diz, é um conto longo, um conto extenso, ou uma novela, quer dizer, não tem, mas o que me parece interessante, não só pelo período, quer dizer, é um conto do final do século XIX, no período do positivismo, do desenvolvimento de todo o debate sobre Comte e companhia, e ele vai tratar aqui da história, né, em torno do Simão Bacamarte, que é um doutor, e que cria a Casa Verde, preocupado, né, em descobrir quem são os loucos da cidade, e tratar esses loucos, estudar a loucura. Né? E aí, nessa busca, ele passa de um espectro, né, de uma atitude considerada louca, insana, para uma outra, exatamente a inversa, que também poderia ser. E com isso ele vai internando as pessoas, né, os membros da comunidade, a comunidade reage a essa internação compulsória e ele volta atrás, e ele também a Casa Verde, ela é financiada pela comunidade, pelo próprio município, né, no caso, pela poupança pública, e a discussão em torno dessa situação, ou seja, do relativismo da ciência, do que é verdade, o que não é verdade, se uma forma de agir é loucura, outra forma de agir é loucura, e afinal de contas, o que é loucura, né? Quem são os loucos, né? Então, acho que é um texto literário que ajuda nesse processo de compreensão aí da questão do senso comum, que, como diz o professor Leonel, temos aí a referência do Vará sempre presente também. Né? E depois, afinal, quem são os loucos, né? Porque, de repente... Claro. A ideia do que diz que os outros são loucos também é louco. Sim, e aí... que ele próprio se torna, quer dizer, ele acaba, primeiro são uns, depois são os outros com comportamento exatamente o contrário daqueles primeiros, depois, na realidade, no fundo, ele mesmo acaba se internando, né, no seu próprio hospício. Quer dizer, essa construção literária do Machado de Assis é impressionante, né, no período também, e ela vem exatamente permite que a gente faça essa interpretação. E, então, temos o Vará com a Dona Flor e seus dois maridos, a dogmática jurídica, digamos assim, o senso comum, que é aquele lugar, um namoro da Dona Flor, do vadinho e do farmacêutico, as sombras no Crichton, as maiorias, a Malta, a Patuleia, o senso comum, enfim, da Doxa, e o alienista, que é quem são os loucos, enfim, também bem dividida a questão de ciência e doxa também nesse ponto. E o Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre este importantíssimo tema, o senso comum. No próximo bloco vamos debater um pouco mais sobre a origem e sobre a continuidade histórica e o que é hoje o senso comum. Passa por ideologia também? Nós já voltamos um instantinho só.